Salve, salve, internautas do BNews! Estamos ao vivo hoje com o nosso Pauta Livre para falar de um assunto que com certeza vai ser um dos mais comentados nessa semana, principalmente no domingo. Domingo tem Enem, primeiro dia de provas do Enem, né? Uma prova que vai ser realizada aí em todo o país mais uma vez. E para isso estamos aqui com a professora, nossa sócia já aqui no BNews, né? Já esteve com a gente também em 2017, retornando agora, professora Carol Silveira, professora de redação, para falar com você aí sobre a redação, obviamente, do Enem, né? As famosas dicas, né, de redação aí, para você fazer um bom texto, né? Fazer uma boa estrutura para tirar, quem sabe, uma nota 1000 no Enem, não é isso, prof? Seja bem-vinda mais uma vez ao BNews. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. E sem dúvidas, né? Especialmente nesse momento de véspera, os alunos estão aí a 1000, há muita cogitação sobre tema, mudança, então é muito importante que a gente consiga tirar o máximo de dúvida desses alunos na véspera da prova, né? Pois é, então você falando em dúvidas, você que tem dúvidas aí, pode participar da nossa live deixando a sua pergunta, a sua dúvida que eu transmito aqui para a Carol e ela vai tirar todas as suas dúvidas. Obviamente que vão surgir algumas perguntas aí, né, relacionadas ao tema, né? A famosa pergunta, professora, quais os possíveis temas da redação deste ano? A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre estrutura, como eu falei. Então participe aí, deixe sua pergunta que já já eu transmito aqui para a professora. Vamos lá, Pro. A gente, começando falando, né, obviamente, falando das dicas, né? Qual a estrutura, né, ideal para se fazer uma boa redação? O Enem, como sempre, Diego, cobra o texto dissertativo argumentativo. Daí a gente já sabe que precisa sempre partir do pressuposto que é necessário afirmar, justificar, argumentar e comprovar sempre a argumentação com o repertório sociocultural. E aí, a nível de estrutura, a gente indica sempre que o aluno divida os textos, né, em parágrafos. É o texto em prosa, né, então é um texto dividido em parágrafo. Cada parágrafo deve ter sempre o ideal entre 3 a 4 períodos e dividir a dissertação argumentativa em 4 parágrafos. Com certeza, quem está ouvindo a gente em casa já sabe que esses 4 parágrafos são introdução, D1, D2 e conclusão, sempre atentando à divisão dos períodos e à utilização dos conectores, que são extremamente importantes no Enem. Na verdade, o Enem tem uma correção dividida em 5 competências, né? E cada competência vale 200 pontos. Existe uma das competências, que é a competência de número 4, que avalia o emprego dos elementos coesivos e dos conectores no texto. Então, é de extrema importância que não só o aluno divida esse texto nos parágrafos, mas que conecte esses parágrafos com elementos coesivos, né? Podem ser elementos coesivos de ordem, então, para iniciar D1 em primeira análise, para iniciar D2 em segunda análise, em primeiro lugar, em segundo lugar, a priori, a posteriori, mas sempre deixando muito claro para o corretor que ele tem um plano de texto, que ele projetou o texto dele, então ele precisa apresentar as ideias na introdução, diferenciando ali nos últimos períodos o que é que vai ser desenvolvido no D1 e no D2, e na conclusão evidenciar uma proposta de intervenção. Então é a estrutura básica da dissertação argumentativa. Sempre algum aluno pergunta, Carol, posso fazer 3 parágrafos de desenvolvimento? Não deve, porque são só 30 linhas, né? E isso é muito engraçado, porque quando os alunos são menores, eles acham que escrever entre 25 a 30 linhas é um absurdo, né? Então, professora, deixa a gente entregar com 22, 24. E quando o aluno é enembulando, como a gente chama, né? Ou vestibulando, 30 linhas é um absurdo de um espaço muito pequeno, porque ele quer escrever mais, ele sabe que escrevendo mais ele tem maior possibilidade de empregar os argumentos e os exemplos, né? Então, o ideal é que ele divida apenas em 4 parágrafos, priorizando D1 e D2 e assim utilizando esses espaços com as suas funcionalidades devidas, né? Para poder cumprir o que se exige da dissertação argumentativa. Então é isso aí, você que está nos assistindo, você que vai fazer o Enem no domingo, papel e caneta na mão, e anotar essas dicas preciosas aí para você fazer um bom texto, né? Como a professora já falou aqui, introdução, os itens básicos, introdução, D1, D2 e a conclusão ali para fechar com chave de ouro a sua redação. Professora, muitas pessoas falam, né, que a prova do Enem, né, acho que a maioria fala isso, né, que é uma prova cansativa, né, que precisa ter muita paciência para fazê-la. E no dia da redação específica, isso aumenta, né, essa tensão aumenta, né, ainda mais, né, até porque, além das questões que você tem que resolver, você tem que fazer a redação.
Isso acredito eu que deve ser muito relativo, né? Mas algumas pessoas acabam deixando para fazer a redação depois de resolver as questões, né? O que seria ideal? Qual é a dica, né, de mestre, né, nesse momento, né? Fazer a redação antes ou depois? A gente brinca dizendo que o ideal seria que o aluno nem olhasse o tema antes, né? Desse uma olhada na prova, mas é impossível. A tensão é tão grande que a primeira coisa que o aluno vai fazer nesse domingo, sem dúvida, é abrir a prova no tema, porque o tema é decisivo, né? A redação é 50% da prova. Então, com essa perspectiva do tema, ele sabe ali se ele vai muito bem ou muito mal. O que é ruim, porque isso, de algum modo, pode dar uma desestabilizada emocional. Mas a nível de por onde começar, é importante salientar duas coisas. Primeiro, o aluno tem que ter consciência de que é impossível fazer uma redação para o Enem em menos de 1h30. Então, se ele tem ali 5 horas e meia de prova, ele tem que calcular o seu tempo pensando em 1h30 de prova. De redação, é o limite. Agora, sobre o que fazer primeiro, a gente sempre indica que o aluno abra a prova, ele vai olhar o tema, não tem jeito, mas que antes de fazer a redação, que sim, deve ser feita primeiro, né, antes das questões, ele olhe as questões. Por quê? Porque o Enem é uma prova integrada. É uma prova baseada, né, em TRI, é uma prova baseada em habilidades e competências, e sempre existe alguma questão dentro da prova que tem conexão com o tema da redação. Então, para o aluno é importante saber isso, porque além dos textos motivadores, que é importante deixar claro que ele não deve copiar nunca, em hipótese nenhuma, mas o texto motivador dá um norteamento, né? Ele está ali para isso. Então, além dos textos que estão na própria prova de redação, dentro da prova, com as outras questões, ele pode encontrar ali uma citação, um elemento, um dado estatístico, alguma coisa que reforce ou que abra um caminho, né, para ele na argumentação para ser utilizado no texto. Então, o ideal é sempre que ele olhe toda a prova, faça o seu rascunho, e aí sim 1h30, e depois reserve pelo menos 30 minutos para passar essa redação a limpo com calma depois. Então, tem que fazer a redação primeiro, mas não pode deixar de olhar a prova. É isso aí, professora Carol Silveira, tirando suas dúvidas aqui sobre a redação do Enem 2019, que acontece no próximo domingo, dia 3, né, a primeira prova, e a segunda prova no próximo domingo, se não me engano, dia 10. Isso. Dia 3 e 10. É isso aí, professora. Aí fazendo uma busca, né, na internet, né, sobre as principais dúvidas, né, dos estudantes, né, e tem algumas coisas até meio que, por exemplo, pode-se escrever a redação em letra de forma? Sim, pode. Pode. O Enem libera, desde que você diferencie maiúscula e minúscula. E isso dá um trabalho terrível. Então, assim, normalmente nossa dica é tente treinar cursiva, mas obviamente tente treinar durante o ano, né? Nesse momento de desespero é até ruim forçar uma letra que não seja a sua. Mas é permitido sim escrever com letra de forma, desde que se diferencie maiúscula e minúscula, tanto para início de períodos de frases, como para indicar substantivos próprios, né? Então, nome de lugar, nome de pessoa, nome de país. E aí o aluno tem que redobrar o cuidado, porque ele não pode ficar na mão do corretor, né? E achar assim, não sei se está maiúsculo ou minúsculo, porque se o corretor achar que ele não cumpriu essa diferenciação, ele perde ponto na competência 1. Pois é, tem outra dúvida também. É necessário ter um título na redação? Não, é completamente opcional. Inclusive, nós indicamos que o aluno não faça título. Por uma razão muito óbvia. Se você fizer um título muito bom, você não ganha nada por isso. E se você fizer um título muito ruim, você ganha o estigma do seu corretor diante do seu texto. Então, não existe nenhuma competência que avalie título. Então, eles colocam como opcional. E ainda tem uma coisa, perde uma linha. Então, para um aluno nesse desespero de colocar mais ideias, colocar mais argumentos no texto, não faz sentido nenhum criar um título. Agora, se ele realmente tem um título que é maravilhoso, extremamente criativo, tudo bem, coloque. Mas é uma demanda, inclusive, de coisas a se pensar, né, no momento do nervosismo. Então, não precisa título, não coloque em título. É isso aí. E um outro, né, que também é uma dúvida que permeia muito a cabeça dos estudantes, é sobre os critérios de correção. Sim. Quais são, de fato, esses critérios utilizados na correção do texto? Maravilha. Quem se responsabiliza por essa formação e capacitação dos corretores é o INEP, né? E, assim, são corretores muito bem preparados, são professores formados em letras, então, para ser corretor do Enem tem que ser formado em letras, tem que ter experiência com correção e tem cursos de capacitação. O Enem, e aí a gente precisa elogiar mesmo o processo, né? Desde que começou a ser porta de entrada nas universidades, que você sabe que há um tempo atrás a gente tinha os vestibulares, né? Sim. Então, a gente tinha uma diversidade de possibilidades de correção muito grande que amedrontava o aluno. Então, o aluno, para cada vestibular, tinha que estudar uma coisa.
E o Enem deu uma unificada, né? Até porque é um exame a nível nacional. Então, a gente tem um critério muito mais rígido e é um critério concentrado em 5 competências. Então, para tranquilizar o aluno, ele tem, né, a possibilidade de ter vários corretores, se as notas divergirem. Então, como eu disse no início, o Enem é corrigido a partir de 5 competências. A primeira competência vai avaliar, sobretudo, a questão gramatical do aluno, né, vírgulas, acentuação, ortografia. A segunda competência, a adequação dele ao tema e a inserção de repertório sociocultural. A terceira, marcadores de opinião, que não necessariamente precisa ter primeira pessoa do singular, o eu ou o nós, ele não precisa se incluir no texto, mas ele tem que ter opinião demarcada, argumentação e ser coerente na argumentação. A 4, que é de coerência, e a 5, que fala sobre propósito de intervenção em direitos humanos. Ou seja, é uma prova extremamente equilibrada, porque você tem 5 competências e nenhuma é mais importante do que a outra, correto? São 200 pontos que variam em níveis, né, de 40 a 40 pontos. Então, isso é importante para o aluno, porque antigamente a gente tinha a sensação que, Carol, não sei utilizar uma vírgula, eu vou zerar a minha redação. Isso não existe. No máximo, você pode perder até 200 pontos, mas você ainda tem condições de, mesmo não tendo habilidade com vírgulas, empregar conteúdo e fazer o seu texto. Então, é uma correção muito bem equilibrada. E quando eu elogio o processo, é que como o Enem hoje é a porta de entrada principal para todas as universidades, esse processo de correção é muito rigoroso. O corretor realmente dá atenção a esse texto, então o aluno tem que ter muito cuidado com aquilo que ele coloca, né? Mas a dica que eu queria dar específica, né, sobre essas dúvidas, porque a gente sabe que nesse momento de desespero, a gente vê muita gente dizendo muita coisa, né? Então mudou tudo, não mudou, tá mais rígido, tá mais flexível. Todos os anos, Diego, o INEP divulga um negócio chamado Cartilha do Participante, cartilha de redação do Enem, todos os anos, entre os meses de agosto e outubro. Inclusive, neste ano saiu bem atrasado, saiu agora em outubro. O que é essa cartilha? É a compilação de todos os critérios de correção, divididos por competências, por níveis, e a melhor parte, que aí vai, né, como dica para quem ainda quer estudar e dar uma revisada. No final dessa cartilha, ela está disponível, é só jogar no Google, gente, Cartilha de Redação 2019. No finalzinho dela, você tem uma amostra de redações que tiraram nota 1000 no ano passado, com comentários do próprio INEP. Então, são redações que são modelos. Então, quem tem dúvida ainda em relação à estrutura, o que deve fazer ou não fazer para tirar 1000, baixa essa cartilha, lê essa cartilha, não passa das 50 páginas, então não é um livro, um manual absurdo, e lá está tudo que o aluno precisa. É a fonte mais confiável, tudo que a gente tem a nível de alteração, de modificação do processo de correção está lá. E às vezes os alunos não sabem disso. Ficam atrás de uma informação ou outra, sem tanta credibilidade, e o INEP divulga todos os anos essa cartilha. Então, a nível de correção, quem tiver alguma dúvida, além de tudo isso que a gente está colocando aqui, é só baixar em PDF, gratuito. É isso aí, né? Ou seja, né, para você fazer uma boa redação é só, obviamente, estudar bastante, assistir essa entrevista aqui e dar uma lida na cartilha. Exatamente. E aí você vai, com certeza, fazer um bom texto. Falando, né, na nota 1000, né, tem alguns dados aqui. No ano passado, a Bahia não teve nenhuma redação com nota 1000, né, que é a maior nota possível, no caso, a se alcançar no texto, né, dos mais de 4 milhões de textos em todo o país, apenas 55 receberam a nota máxima, sendo a maioria de Minas e Rio de Janeiro, com 14 alunos cada. Em terceiro lugar, aqui no Nordeste, o Ceará ficou como melhor colocado, né, na região, com as redações impecáveis. Exato. Não é isso? E se tratando agora das mulheres, né, as mulheres manjam mais de escrever do que os homens, pelo menos isso foi provado na redação do ano passado, né? Prova disso é que das 55 redações, né, que tiraram nota 1000, 42 foram escritas por estudantes do sexo feminino. Curioso, né? Pois é. Mas eu já declarei que a gente vai ter nota 1000 aqui Pois é. em Salvador em 2019. 2019. Pois é, vamos esperar. E ano passado não teve, mas esse ano, quem sabe aqui em Salvador. Né, a redação nota 1000. É isso aí. Falando, professora, a gente estava, antes de começar a entrevista, estava falando aqui sobre as mudanças, né? A gente teve uma mudança no governo federal, né, esse ano, né? E acredito eu que há essa apreensão, né, nos alunos, né, das possíveis mudanças, né,
no Enem, no tema da redação, nas questões, né? Se fala muito sobre as questões de gênero, né? Que provavelmente não estarão presentes na prova do Enem. A gente pode, de fato, esperar um Enem com muitas mudanças esse ano? Olha, a gente vai esperar um Enem diferente. Eu não diria com tantas mudanças, porque assim, como é uma coisa feita a muitas mãos e com uma certa antecedência, eles não podem mudar tanto, porque senão você muda toda a logística. Então, o que a gente espera mesmo, para além de redação, mas para a prova, de fato, essas questões sobre gênero, sobre minorias sociais, é uma coisa que talvez não esteja tão evidente. Mas é importante a gente pontuar que, a nível de redação, todos os temas são políticos, né? Só para você ter noção, Diego, na conclusão, quando a gente coloca uma proposta de intervenção, a gente está sugerindo uma medida para reduzir o problema do tema, né? Então, já que você falou do ano passado, que não teve tanta nota 1000, foi um tema muito difícil, né? Foi sobre manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E um tema que gerou uma dificuldade de interpretação muito grande, porque a gente especulava muito sobre fake news. Qualquer tema é uma questão social, é um problema. E se é um problema, você pode sim criticar o governo, você pode sim estar colocando em jogo o trabalho do Estado, das autoridades, sem dúvida. E a gente sempre direciona os alunos para fazer isso com muito cuidado, né? Fazer isso de uma maneira muito eufemista, nunca dizer esse governo é incompetente, mas dizer que, olha, aqui há uma incoerência na maneira em que determinada minoria é tratada, não é de maneira humana. Então, sempre abrandando isso, mas é possível sempre criticar. E mais do que criticar, na conclusão, quando a gente exige do aluno um agente específico, a gente pede que ele coloque os ministérios, os órgãos, né, responsáveis especificamente por cada tema. Então, se cai um tema relacionado à segurança, ele vai para o Ministério de Segurança. Se cai um tema relacionado à saúde, ele vai para o Ministério da Saúde. Então, é impossível. Então, é impossível a gente separar o Enem da política. Esse é o primeiro ponto. Em contrapartida, sim, eu acho que a gente deve esperar uma prova, bem entre aspas, mais politicamente neutra. Por que entre aspas? Porque, como disse, não dá para se separar. Mas talvez um tema em que o aluno não se sinta confortável para criticar o Estado de maneira incisiva. E ainda mais, a gente não espera nenhum tema que gere polêmica a nível ideológico, a nível político, a nível partidário. Então, nós esperamos temas que sejam mais acessíveis a nível de discussão mesmo, para a gente sair um pouco dessa esfera. Por quê? Porque a gente vive um momento tenso, né? Sim. A nível político. Então, qualquer coisa, ainda mais sendo um exame a nível nacional, qualquer coisa que venha, que possa sugerir polêmica, é um tiro no pé, né? Em qualquer circunstância, independente da visão política e partidária que cada um tem. Então, com certeza, a gente espera um tema relativamente um pouco mais neutro, mas tem que ser relativamente mesmo, porque, como disse, o aluno tem que ter cuidado, né? Em ser ético, em ser impessoal na sua argumentação, porque ele pode criticar, mas ele tem que saber criticar sem ser direto e com jeito, né? Porque o foco é a argumentação, não é a crítica pessoal. Então, sem dúvida, não teve nenhuma mudança incisiva, mas a gente espera uma prova mais branda a nível de polêmica e a nível de política. É isso aí, professora Carol Silveira dando dicas aqui de redação para o Enem 2019. A gente vai encerrar já a nossa live, professora, mas antes a gente não poderia encerrar sem falar dos possíveis temas, né, que podem, né, cair na prova aí esse ano. Né? Mas antes disso, professora, eu queria que você fizesse um compilado do que não fazer de jeito nenhum na redação. Assim, se tem assim, uns 3 itens assim, do que não fazer de maneira alguma na redação. Tem, sem dúvida. A primeira coisa é não colocar nenhuma parte desconectada, nenhum elemento que desvie do que é a função clara de um texto. E isso é uma das coisas que vem destrinchada na cartilha, de maneira incisiva, em 2019. Se o aluno colocar qualquer recadinho, qualquer asterisco que não tenha função clara, a nota dele é 0, automaticamente. Então, assim, errou, passa um traço, escreve ao lado, nada de colocar recado, errei sem querer, corrige com carinho, isso é 0 automático. Então, ele não pode se desviar nunca dessa estrutura básica, tá? A segunda coisa é uma coisa que a gente tem brincado muito essa semana, que é por causa da caneta, né? Vocês devem ter ouvido a musiquinha aí do Caneta Azul. Azul Caneta, e assim, engraçado essa música ter viralizado justamente na semana do Enem, né? E eu ouvi muitos professores de maneira muito descontraída dizendo assim, então, que já separou a sua caneta? Eu fiz, gente, caneta azul, não.
tem Não que ser pode. caneta preta, não é? Então, o Enem não aceita nem a marcação do gabarito, nem a prova de redação de caneta azul, só pode ser caneta preta e tem que ser aquela caneta transparente para ele não ser barrado no momento da entrada. E a segunda coisa é, já puxando, com certeza, para esse momento que a gente vai chegar sobre o possível tema, né? O aluno não pode, de jeito nenhum, engessado para essa redação. A gente tem uma prática de estudo, Diego, muito falha em termos de redação na véspera de prova. O que é isso? O aluno quer decorar coisas, porque o professor dele disse que só vai cair aquele tema. No ano passado, inclusive, o índice de nota zero, você trouxe o índice de notas 1000, né? Mas o índice de nota zero foi absurdo. Os índices foram absurdos. Por quê? Porque todo mundo dizia, vai ser fake news, e aí cai uma coisa parecida com fake news, o aluno vai, escreve e foge ao tema. Quando ele foge ao tema, é mais raro o aluno fugir completamente, né? Então, o tema é manipulação de comportamento, ele fala sobre a Amazônia, mas ele foge parcialmente. Então, quando ele tangencia o tema, ele não contempla todos os elementos temáticos, ele não consegue uma nota acima de 420, ou seja, ele não passa em universidade nenhuma. Um aluno hoje, para concorrer a um curso que seja, né, muito visado, ele precisa de uma nota pelo menos acima de 840. Então, se nessa listinha aí eu posso acrescentar outra coisa, não engesse a visão sobre o tema. Ele tem que ir com um elemento de repertório para cada um e realmente buscar entender o que está na prova e não com esse condicionamento do que ele aprendeu durante o ano ou que ele queria que caísse, porque isso tangencia e aí ele anulou todo o processo dele. Pois é, e agora falando dos possíveis temas, né? A senhora já falou, já adiantou, no ano passado foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, que deu muito o que falar e fez zerar a redação aí de muitos, né? E em 2017, os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Exato. Né? Então a gente falou de tecnologia no ano passado e de educação no ano retrasado. Educação inclusiva. Esse ano, o que é que está rondando e o que será mais provável, digamos assim, professora? Bom, minha grande aposta para esse ano é algo relacionado ao eixo saúde, né? Que é muito amplo. Tanto pode ser em relação às infecções sexualmente transmissíveis, quanto à crise na saúde pública, a escassez de profissionais, né, na área de saúde para a quantidade de habitantes que a gente tem aqui no Brasil. Estipula-se que, segundo o Conselho Federal de Medicina, a gente tem um profissional especializado de saúde para cada 500 habitantes, então a gente não tem como dar conta disso, né? E, sobretudo, uma coisa que não paramos de falar, que é sobre a questão da saúde mental, né? Os transtornos psicológicos, o aumento do índice de suicídio. Segundo a OMS, a gente tem um suicídio a cada 11 minutos. E é absurdo, né? O quanto isso tem tomado as nossas discussões, as redes sociais têm um papel fundamental nisso, né? Essa ideia da gente conseguir comparar em tempo real a nossa vida com a vida do outro tende a nos adoecer. Então, o eixo temático de saúde é muito amplo. Isso envolve doenças não erradicadas, programas de vacinação, doação de sangue, questões alimentares, sedentarismo, transtornos alimentares e psicológicos também, né? Como é o caso da bulimia, da vigorexia. A gente vive uma briga muito grande com padrões estéticos, né? Mas fora isso, a gente viveu recentemente também uma questão que está em alta, que é a preservação do patrimônio cultural, né? Pode vir um tema relacionado a isso também, porque a gente teve incêndio no Museu Nacional, a gente teve a Catedral também, Notre Dame, que pegou fogo, então a gente tem algumas questões que estão aí, né, rondando. E para além desse eixo saúde, que eu acho que é a minha grande aposta a nível macro, é importante a gente enfatizar o quanto é fundamental o aluno se apegar ao eixo. Você falou aí do tema sobre a educação dos surdos, né, que foi em 2017, que foi quando a gente fez a entrevista anterior, e eu tinha falado como eixo a questão da inclusão. E é assim que a gente estuda para a redação. A gente não diz vai cair sobre surdos, a gente diz vai cair a perspectiva da inclusão. Isso pode incluir cadeirantes, surdos, cegos, isso pode incluir qualquer segmento, entende? Para o aluno buscar repertório sobre esses segmentos. Recentemente a gente está aí sofrendo com a questão dos olhos na praia. Sim, inclusive até falaram aqui o Rafa Damasceno, ele falou sobre essa questão dos olhos nas praias do Nordeste. Bom, é importante salientar que isso é uma coisa muito recente, a prova já está pronta, né, há muito tempo. Mas a gente teve o desastre de Mariana, a gente tem coisas relacionadas a desastres ambientais e meio ambiente que vem com uma recorrência muito grande no Brasil, né? Então, talvez não por causa do óleo, mas aí a gente tem um exemplo muito recente do óleo, né? Já entra como repertório. Então, nesse momento, né, já
pontuando aí o que é importante para o aluno fazer, é ele sair pincelando um elemento de repertório. Eu estou falando de repertório, mas só para me enunciar, pode ser filme, dado estatístico, música, citação direta, indireta, um filósofo, um sociólogo, enfim, tudo é repertório sociocultural. E aí o aluno tem que fazer uma gama de repertórios para todos os eixos, porque aí o tema que cair, com certeza ele vai se sentir seguro para isso. É isso aí. Professora, mais uma vez te agradeço ter aceitado Obrigada. participar aqui da Eu que nossa agradeço. live. Né? No mais, levar aquele velho lanchinho que não pode faltar. Com Fazer o Enem certeza. ali com a barriga De leve. satisfeita, de leve, né? Isso é importante, né? Para fazer um bom texto, fazer uma boa redação, né? E quem sabe tirar nota 1000. Com certeza. É isso que a Quem gente sabe não, espera. com certeza. É isso aí. Se estudaram, quero desejar todo o meu sucesso a vocês, dizer, né? Posso colocar meu Instagram aqui Claro, para vocês deve. seguirem. Carol Silveira, professora. Inclusive, eu vou disponibilizar hoje meu material de aula de todas as revisões que fiz nessa semana. Então, eu coloco o linkzinho lá do Google Drive com todo o material. Lá vocês vão achar revisão, elementos de repertório, os ministérios específicos para a proposta de intervenção. E quem tiver também interesse em fazer revisão, o NEB, eu tenho um curso de redação, que é esse aqui que eu estou bem vestida, que é o curso Entre Linhas, fica ali no Itaigara, em frente ao Shopping Passeio, no Empresarial Itaigara. O Instagram do Entre Linhas é Entre Linhas Redação. A gente está iniciando agora a revisão NEB, né? Porque a gente acaba a maratona Enem, tem uma semana de folga apenas e a gente vai... as inscrições da UNEB, inclusive, estão abertas. As provas acontecem no dia 15 e 16 de dezembro, então a gente ainda tem um mês inteiro de curso. Quem quiser, inclusive, é só dizer que assistiu a live da gente, que a gente consegue desconto, tem um cupomzinho lá especial. E o Entre Linhas é um curso específico de redação aqui em Salvador. E fizemos o intensivo, estamos em aula desde março em preparação para o Enem, então estamos todos a 1000. Então quem quiser conhecer mais o meu trabalho pode seguir lá, tanto Carol Silveira, professora, como Entre Linhas Redação. E no mais, desejar todo sucesso, tranquilidade. Esse momento é um momento de revisão pincelada, né? Nada de muita neurose. A prova já está pronta, você se preparou e com certeza vai dar tudo certo. Já deu certo. Mais uma vez, professora, obrigado. Obrigada. E você que nos acompanha, continue sempre acompanhando as nossas entrevistas aqui no bnews.com.br, sempre ao vivo aqui no Facebook, no YouTube, também do nosso Instagram, @BocãoNews. Até mais.